Shalom. Aqui quem fala é Orhana Bat Elohim. E hoje eu estou gravando a segunda parte da leitura do livro de Yashar, referente a Parashá Vayehi. E quando virou o ano, sendo o ano 72 da vida dos israelitas no Egito, após a morte de Yosef, Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, fugiu do Egito, ele e seus homens, e foram embora. Eles foram para a África, que é Dinrabá, para o rei de Ândias, da África, e recebeu Ândias eles com muita honra, e ele fez Zefo o capitão do seu exército. Zefo encontrou favor aos olhos de Ândias e aos olhos de seu povo, e Zefo foi capitão do exército do rei Ândias da África por muitos dias. Zefo seduziu o rei Ândias da África para coletar todo o seu exército, para ir e lutar com os Mitzri, egípcios, e com os filhos de Jacó e vingar a causa de seus irmãos. Mas Ândias não escutou Zefo para fazer isto, pois sabia Ândias da força dos filhos de Jacó, ou seja, de Jacó, e o que eles tinham feito a seu exército em sua guerra com os filhos de Esaú. E Zefo foi naqueles dias muito grande aos olhos de Ândias e aos olhos de todo o seu povo, e ele continuamente seduziu-os para fazer guerra contra o Egito, mas eles não foram. E aconteceu naqueles dias que houve na terra de Ritim um homem da cidade de Puzimna, cujo nome era Uzo. Ele se tornou degenerado e deificado pelos filhos de Ritim, e o homem morreu, e não tinha nenhum filho, apenas uma filha, cujo nome era Iânia. E a donzela era extremamente bela e inteligente, e lá não foi vista nenhuma como ela, pela beleza e sabedoria em toda a terra. E o povo do rei Ândias da África a viu, e viram e a elogiaram para ele. E Ândias foi até os filhos de Ritim e pediu para levá-la como esposa. E as pessoas de Ritim consentiram em dá-la a ele como mulher. Quando os mensageiros de Ândias estavam retornando da terra de Ritim para tomar sua viagem, eis que os mensageiros do rei Turnos de Bibento veio para Ritim, pois o rei Turnos de Bibento também enviou seus mensageiros para pedir Iânia para ele, para tomá-la para si como esposa, pois todos os seus homens tinham também elogiado ela para ele. Portanto, ele enviou todos os seus servos até ela. E os servos de Turnos vieram para Ritim, e eles pediram por Iânia, para ser levada até Turnos, seu rei, como esposa. E o povo de Ritim disse-lhes: nós não podemos dar-lhe, porque Ândias, rei da África, desejou levá-la até ele como esposa antes de você vir. Por isto, tivemos que dar ela a ele, e agora, por conseguinte, não podemos privar Ândias da donzela, para dá-la a Turnos. Pois nós temos muito medo de Ândias, pois ele pode vir em batalha contra nós e nos destruir, e Turnos, seu mestre, não será capaz de nos libertar de sua mão. Quando os mensageiros de Turnos ouviram todas as palavras dos filhos de Ritim, eles voltaram para o seu mestre e disseram-lhe todas as palavras dos filhos de Ritim. E os filhos de Ritim enviaram um memorial para Ândias, dizendo: eis que Turnos foi até Iânia para levá-la para ele como esposa, e não podemos atender a ele, ouvimos que ele recolheu todo o seu exército para ir à guerra contra ti, e ele tem a intenção de passar a estrada de Sardúnia para lutar contra seu irmão Lucus, e depois que ele virá para lutar contra ti. E Ândias ouviu as palavras dos filhos de Ritim, lhe mandaram-lhe no registro, e a sua raiva foi estimulada. Ele levantou-se
e reuniu um exército inteiro, e veio através das ilhas do mar para a estrada para Sardúnia, até seu irmão Lucus, rei de Sardúnia. E Niblos, o filho de Lucus, ouviu que o seu tio Ângeas estava chegando, e ele saiu para encontrá-lo com um pesado exército. Ele beijou e abraçaram-se. Niblos disse a Ângeas: Tu perguntaste sobre meu pai. Após seu bem-estar, então eu vou contigo para lutar com Turnos. Peço-te por ele que me faças capitão do seu exército. E Ângeas assim fez. E ele veio a seu irmão, e seu irmão veio encontrá-lo. E ele perguntou-lhe sobre seu bem-estar. Ângeas perguntou ao seu irmão Lucus sobre seu bem-estar. E para tornar seu filho capitão Niblos do seu exército, e Lucus assim fez. E Ângeas e seu irmão Lucus levantaram-se, e eles foram em direção a Turnos, à batalha, e lá foi com eles um grande exército e um povo numeroso. E eles vieram em navios, e eles vieram à província de Astorash. E eis que Turnos veio em direção a eles, porque eles saíram para Sardúnia para destruí-la, e depois passar de lá para Ângeas para lutar com ele. E Ângeas e seu irmão Lucus encontraram Turnos no vale de Canópia, e a batalha foi forte e poderosa entre eles naquele lugar. A batalha foi grave, e a Lucus, rei de Sardúnia, e todo o seu exército caiu, e Niblo, seu filho, também caiu nessa batalha. E seu tio Ângeas comandou seus servos, e eles fizeram um caixão dourado para Niblos e o colocaram nele. E Ângeas novamente travou batalha contra Turnos, e foi Ângeas mais forte do que ele, e matou ele, e ele derrotou todo o seu povo a fio da espada. E Ângeas vingou a causa de Niblos, filho de seu irmão, e a causa do exército de seu irmão Lucus. E quando morreu Turnos, as mãos daqueles que sobreviveram na batalha tornaram-se fracos e fugiram diante de Ângeas e Lucus seu irmão. E Ângeas e seu irmão Lucus perseguiram-os até o alto da estrada, que é entre Álfano e Romar. E eles massacraram o exército inteiro de Turnos ao fio da espada. E Lucus, rei de Sardúnia, comandou seus servos para que eles fizessem um caixão de latão, em que eles deveriam colocar o corpo do seu filho Niblos, e eles enterraram naquele lugar. E construíram-lhe uma torre alta no alto da estrada, e chamaram seu nome após o nome de Niblos até este dia. E eles também enterraram Turnos, rei de Bibentu, lá naquele lugar com Niblos. E eis que, após o alto da estrada, entre Álfano e Romar, o túmulo de Niblos é de um lado e o túmulo de Turnos do outro, e um pavimento entre eles até este dia. Quando Niblos foi enterrado, Lucus, seu pai, retornou com seu exército para a terra de Sardúnia. E Ângeas, seu irmão, rei da África, foi com seu povo até a cidade de Bibentu, ou seja, a cidade de Turnos. E os habitantes de Bibentu ouviram falar de sua fama, e eles tiveram muito medo dele. E eles saíram para encontrá-lo com choro e súplica. E os habitantes de Bibentu pediram a Ângeas para não os matar, nem destruir sua cidade, e assim fez. Pois Bibentu era naqueles dias contada como uma das cidades dos filhos de Ritim. Assim, ele não destruiu a cidade. Mas daquele dia em diante, as tropas do rei da África iriam para Ritim para despojá-la e saqueá-la. E sempre que eles foram, Zefo, capitão do exército de Ângeas, ia com eles. E aconteceu depois disto que Ângeas voltou com seu exército. E eles vieram para a cidade de Púsimna. E Ângeas tomou dali Iânia, a filha de Uso, como esposa, e a trouxe à sua cidade na África. Nesse tempo, o rei Faraó do Egito comandou a todo o seu povo a fazer para ele um palácio forte no Egito. E também comandou os filhos de Jacó para auxiliar os egípcios no edifício.
Os egípcios fizeram um bonito e elegante palácio para uma habitação real, e ele morou ali, e ele renovou seu governo e reinou com segurança. E Zebulon, filho de Jacó, morreu naquele ano, que é o ano 72 da vinda dos israelitas para o Egito. Zebulon morreu com 114 anos, e foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E no ano 75 morreu seu irmão Simeão. Ele tinha 120 anos na idade de sua morte, e ele também foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E Zefo, filho de Elifaz, o filho de Esaú, capitão do exército do rei Ângeas, rei de Din-Rabá, ficou ainda diariamente seduzindo Ângeas para se preparar para a batalha e lutar com os filhos de Jacó no Egito. E Ângeas não estava disposto a fazer isto, pois seus servos tinham contado a ele todo o poder dos filhos de Jacó e o que eles lhes tinham feito em sua batalha com os filhos de Esaú. Zefo ficou naqueles dias diariamente seduzindo Ângeas para lutar com os filhos de Jacó. Depois de algum tempo, Ângeas ouviu Zefo e consentiu a lutar com os filhos de Jacó no Egito. E Ângeas organizou todo o seu povo, um povo numeroso como a areia do mar, e formou para a batalha no Egito, para ir à batalha no Egito. Entre os servos de Ângeas havia um homem de 15 anos de idade, Balaão, filho de Beor, era o seu nome, e o jovem era muito sábio e entendido na arte de bruxaria. E Ângeas disse a Balaão: conjure por nós, eu te peço, através da bruxaria, para que possamos saber quem vai prevalecer nesta batalha ao qual estamos indo. E Balaão ordenou que eles devessem trazer cera, e ele fez semelhante a carros e cavaleiros representando o exército de Ângeas e o exército do Egito. E ele colocou-os nas águas astuciosamente preparadas para aquele propósito. E ele pegou em sua mão os ramos de murtas e exerceu sua astúcia. Juntou a ele sobre a água, e lá apareceu-lhe na água as imagens do exército de Ângeas, caindo diante dos egípcios, os filhos de Jacó. Balaão disse isso a Ângeas, e desesperado não se armou para ir ao Egito à batalha, e ficou em sua cidade. Quando Zefo, filho de Elifaz, viu que Ângeas desesperou-se diante a batalha com os egípcios, Zefo fugiu de Ângeas da África, e ele veio a Ritim. E todo o povo de Ritim receberam-no com muita honra, e eles o contrataram para lutar suas batalhas todos os dias. E Zefo tornou-se extremamente rico naqueles dias, e as tropas do rei da África ainda se propagaram naqueles dias. E os filhos de Ritim reuniram-se e foram para Cuptísia por causa das tropas do rei Ângeas da África, que estavam avançando sobre eles. E um dia Zefo perdeu um novilho jovem, e ele foi para procurá-lo, e ele ouviu algo sobre a montanha. Zefo foi, e ele olhou, e eis que havia uma grande caverna na parte inferior da montanha, e havia uma grande pedra na entrada da caverna. Zefo retirou a pedra, ele entrou na caverna, e ele olhou, e eis que um animal grande estava devorando o novilho. Do meio para cima se assemelhava a um homem, e do meio para baixo se assemelhava a um animal. Zefo foi contra o animal e matou-o com suas espadas. E os habitantes de Ritim ouviram falar disto, e eles muito exultaram, e eles disseram: o que vamos fazer a este homem que matou este animal, que devorou nosso gado? E todos eles reuniram-se para consagrar um dia no ano a ele, e chamaram seu nome Zefo por causa do seu nome. E trouxeram-lhe ofertas de bebida ano após ano naquele dia, e eles trouxeram-lhe presentes. Naquela época, Iânia, filha de Uzo, esposa do rei Ângeas, ficou doente, e sua doença foi fortemente sentida por Ângeas e seus oficiais. Ângeas disse aos seus homens sábios: o que eu faço a Iânia, e como eu a curarei de sua doença? E seus homens sábios disseram-lhe:
porque o ar do nosso país não é como o ar da terra de Ritim, e a nossa água não é similar à água deles. Por isso então a rainha ficou doente. Pois através da mudança de ar e água ela ficou doente. E também porque em seu país ela bebeu água que veio de por mar, que seus antepassados tinham trazido até lá com pontes. E Ângeas comandou seus servos e trouxeram-lhe carregamentos de águas de pomar pertencentes a Ritim. E eles testaram essas águas e todas as águas das terras da África, e viram que estas águas eram mais leves que as águas da África. Ângeas viu isto e comandou todos os seus oficiais para reunir os cortadores de pedras em milhares de dezenas de milhares. E eles cortaram pedras sem número, e os construtores vieram. E eles construíram uma ponte extremamente forte, e eles transmitiram as fontes de águas para da terra de Ritim para a África. E as águas foram para Iânia, a rainha, e para todas as suas ocupações, para beber e para cozinhar, lavar-se e banhar-se, para regar todas as sementes das quais alimentos podiam ser obtidos e todos os frutos da terra. E o rei ordenou que deveriam ser levados ao solo de Ritim em grandes navios, e eles trouxeram as pedras para construir, e os construtores construíram palácios para Iânia, e a rainha ficou curada de sua doença. E na Revolução do Ano, as tropas da África continuaram vindo à terra de Ritim para saquear, como de costume, e Zefo, filho de Elifaz, ouviu seu relatório, e ele deu ordens a respeito deles, e lutou com eles, e eles fugiram de diante dele, e ele livrou a terra de Ritim deles. E os filhos de Ritim viram o valor de Zefo, e resolveram fazer Zefo rei sobre eles. E ele tornou-se rei sobre eles. Enquanto ele reinou, eles subjugaram os filhos de Tubal e todas as ilhas circundantes. E o seu rei Zefo foi o cabeça, e fizeram a guerra com as ilhas e Tubal, e ele subjugou-os. Quando eles voltaram da batalha, renovaram seu governo com ele, e eles construíram para ele um palácio muito grande para a sua habitação real e sede, e eles fizeram um grande trono para ele. E Zefo reinou sobre a terra inteira de Ritim e sobre a terra de Itália 50 anos. No ano 79 dos israelitas no Egito, morreu Ruben, o filho de Jacó, na terra do Egito. Ruben tinha 125 anos de idade quando ele morreu, e eles colocaram em um caixão, e ele foi dado nas mãos de seus filhos. No ano 80, morreu seu irmão Dan. Ele tinha 120 anos na sua morte, e ele também foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. Naquele ano morreu Husham, rei de Edom, e depois dele reinou Hadad, filho de Bedad, por 35 anos. E no ano 81 morreu Issacar, filho de Jacó. Issacar tinha 122 anos de idade no momento da sua morte, e ele foi colocado em um caixão no Egito e entregue nas mãos de seus filhos. No ano de 82, Asher, seu irmão, morreu. Ele tinha 123 anos de idade no momento de sua morte. Ele foi colocado em um caixão no Egito e foi dado nas mãos de seus filhos. No ano de 83, morreu Gade. Ele tinha 125 anos de idade em sua morte, e ele foi colocado em um caixão no Egito e foi dado nas mãos de seus filhos. E aconteceu no ano de 84, que este é o ano 50 do reinado de Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, que Hadad reuniu todos os filhos de Esaú, e ele tinha todo o seu exército em prontidão, cerca de 400.000 homens. E eles dirigiram-se para a terra de Moabe, e eles foram para lutar com Moabe e torná-los tributados a eles. E os filhos de Moabe souberam disto, e eles tiveram muito medo. E foram os filhos de Midian para ajudá-los a lutar com Hadad, filho de Bedad, rei de Edom.
E Hadad veio para a terra de Moabe. Moabe e os filhos de Midian saíram para encontrá-los, e eles colocaram-se em posição de batalha contra ele no campo de Moabe. Hadad lutou com Moabe, e lá ficaram os filhos de Moabe e Midian, mortos, cerca de 200.000 homens. E a batalha foi muito ruim para Moabe. E quando os filhos de Moabe viram que estavam perdendo a batalha, enfraqueceram as mãos e viraram as costas, partiram, deixando os filhos de Midian continuar a batalha. E os filhos de Midian não sabiam das intenções de Moabe, mas eles reforçaram-se em batalha e lutaram com Hadad, todo o seu exército, e toda Midian caiu diante dele. E Hadad derrotou Midian em uma pesada batalha, e ele matou-os ao fio da espada, e não deixaram remanescentes daqueles que vieram para ajudar Moabe. E quando todos os filhos de Midian tinham perecido na batalha, os filhos de Moabe tinham escapado, Hadad fez Moabe pagar-lhes tributos, e ficaram sob sua mão, e eles deram o imposto anual como foi ordenado. Hadad virou-se e voltou à sua terra. E na virada do ano, quando o resto do povo de Midian, que estava na terra, ouviu que todos os seus irmãos tinham caído na batalha com Hadad por causa de Moabe, porque os filhos de Moabe tinham virado as costas em batalha e deixaram Midian para lutar sozinhos, então 5 dos príncipes de Midian resolveram com o resto de seus irmãos, que permaneceram na terra, e lutar contra Moabe para vingar a causa de seus irmãos. E os filhos de Midian foram a todos os seus irmãos, e os filhos do leste, todos os seus irmãos, os filhos de Quetura, para virem ajudar Midian a lutar contra Moabe. E os filhos de Moabe souberam disto, e eles tiveram muito medo, pois todos os filhos do Oriente reuniram-se contra eles para a batalha, e os filhos de Moabe enviaram memorial para a terra de Edom, para Hadad, filho de Bedad, dizendo: Venham agora até nós e ajuda-nos, e nós derrotaremos Midian, pois todos eles reuniram-se e estão vindo contra nós, com todos os seus irmãos, os filhos do Oriente, à batalha, para vingar a causa de Midian, que caiu na batalha. E Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, saiu com todo o seu exército, e foi para a terra de Moabe para lutar com Midian. E Midian e os filhos do Oriente lutaram com Moabe. No campo de Moabe, a batalha foi muito feroz entre eles. E Hadad derrotou todos os filhos de Midian e os filhos do Oriente a fio da espada. E Hadad, nesse momento, livrou Moabe das mãos de Midian. E aqueles que permaneceram de Midian, dos filhos do Oriente, fugiram de diante de Hadad, seu exército. E Hadad perseguiu-os às suas terras e derrotou-os em uma pesada derrota, e os mortos caíram na estrada. Hadad livrou Moabe das mãos de Midian, pois todos os filhos de Midian tinham caído a fio da espada, e Hadad virou-se e voltou para a sua terra. E a partir desse dia para cá, os filhos de Midian odiaram os filhos de Moabe, porque eles tinham caído na batalha por causa deles. E houve uma grande e poderosa inimizade entre todos eles todos os dias. Todos os que foram encontrados de Midian na estrada na terra de Moabe pereceram pela espada de Moabe. E todos os que foram encontrados de Moabe na terra de Midian morreram pela espada de Midian. Assim fez Midian e Moabe e Midian por muitos dias. E aconteceu nesse momento que Judá, filho de Jacó, morreu no Egito, no ano 86 da vinda de Jacó para o Egito. E aconteceu nesse momento que Judá, filho de Jacó, morreu no Egito, no ano 86 da vida de Jacó para o Egito, e Judá tinha 129 anos de idade em sua morte. E eles embalsamaram e colocaram em um caixão, e ele foi dado nas mãos de seus filhos. No ano 89 morreu Naftali. Ele tinha 132 anos de idade, e ele foi colocado em um caixão e dado nas mãos de seus filhos. E aconteceu que no ano 91 dos israelitas no Egito, que é o 30º ano do reinado de Zefo, o filho de Elifaz, o filho de Esaú, sobre os filhos de Ritim, os filhos da África vieram sobre os filhos de Ritim
para saqueá-los como de costume. Mas eles não tinham vindo a eles por 13 anos. E eles vieram a eles nesse ano, e Zefo, filho de Elifaz, foi a eles com alguns de seus homens e atacou-os desesperadamente. E as tropas da África fugiram diante de Zefo, e os mortos caíram diante dele. Zefo e seus homens perseguiram-nos, foram e derrotaram-nos antes que eles estivessem perto da África. E Ânquias, rei da África, soube o que Zefo tinha feito, e ele se preocupou muito, e Ânquias teve medo de Zefo todos os dias. No ano 93, morreu Levi, filho de Jacó, no Egito. Levi tinha 137 anos quando ele morreu, e eles colocaram em um caixão, e ele foi dado nas mãos de seus filhos. E aconteceu depois da morte de Levi, quando o Egito viu que os filhos de Jacó e os irmãos de José estavam mortos, os egípcios começaram a afligir os filhos de Jacó para amargar as suas vidas, desde esse dia até o dia de sua saída do Egito. Eles tomaram de suas mãos todas as vestes e campos que José tinha dado a eles, e todas as elegantes casas em que viveu o povo de Israel, e toda a gordura do Egito. Os egípcios tomaram tudo dos filhos de Jacó naqueles dias. E a mão de todo o Egito tornou-se mais pesada naqueles dias contra os filhos de Israel. E os egípcios injuriaram os israelitas, até que os filhos de Israel estivessem aborrecidos em suas vidas por causa dos egípcios. E aconteceu naqueles dias, no ano de 102 de Israel ter ido ao Egito, morreu o rei Faraó do Egito, e Melol, seu filho, reinou em seu lugar. E todos os valentes do Egito e toda aquela geração sabia que José e seus irmãos morreram naqueles dias. E outra geração levantou-se em seu lugar, que não tinham conhecido os filhos de Jacó, e todo o bem que eles tinham feito a eles, e todo o seu poder no Egito. Portanto, todo o Egito começou, a partir desse dia para frente, a amargar a vida dos filhos de Jacó, e a afligi-los com todos os tipos de trabalho forçado, porque eles não tinham conhecido os seus antepassados, que os tinham livrado nos dias da fome. E isso veio também do Eterno, para os filhos de Israel, para beneficiá-los em seus últimos dias, para que todos os filhos de Israel pudessem conhecer o Eterno, e para conhecer os sinais e poderosas maravilhas que o Eterno faria no Egito, por causa do seu povo Israel, a fim de que os filhos de Israel pudessem temer o Eterno de seus antepassados, e andar em seus caminhos, e eles e sua semente após ele todos os dias. Melol tinha 20 anos quando começou a reinar, e reinou 94 anos. E todo o Egito chamou o seu nome Faraó, após o nome de seu pai, como era seu costume fazer para cada rei que reinou sobre eles no Egito. Nesse momento, as tropas do rei Ânquias da África foram para a terra de Ritim, como de costume, para saquear. E Zefo, filho de Elifaz, filho de Esaú, ouviu seu relatório e saiu para encontrá-los com seu exército e combateu-os na estrada. Zefo derrotou as tropas do rei da África ao fio da espada e não deixou remanescentes deles, e nem mesmo um retornou ao seu mestre na África. Ânquias ouviu o que Zefo, filho de Elifaz, tinha feito a todas as suas tropas, e ele as tinha destruído, e Ânquias reuniu suas tropas, todos os homens da terra da África, um povo numeroso como a areia do mar. E Ânquias foi a Luco, seu irmão, dizendo: Venha a mim com todos os teus homens, e ajuda-me a derrotar Zefo e todos os filhos de Ritim, que destruíram meus homens. E Lucos veio com todo o seu exército, uma força muito grande, para ajudar Ânquias, seu irmão, a lutar com Zefo e os filhos de Ritim. E Zefo e os filhos de Ritim souberam disto e tiveram muito medo e grande terror em corações. Zefo também enviou uma carta para a terra de Edom, para Hadad, filho de Bedad, rei de Edom, para todos os filhos de Esaú, dizendo:
ouvi dizer que Ângeas, rei da África, está vindo até nós com seu irmão para a batalha contra nós. E nós estamos com muito medo dele, pois seu exército é muito grande, principalmente porque ele vem contra nós com seu irmão e o seu exército da mesma forma. Agora vem, portanto, e ajudem-me, e nós lutaremos em conjunto contra Ângeas e seu irmão Lucos. E vocês assim nos salvarão de suas mãos, mas se não, saibam que todos nós morreremos. E os filhos de Esaú enviaram uma carta para os filhos de Ritim e ao seu rei Zefo, dizendo: Nós não poderemos lutar contra Ângeas e seu povo, pois um pacto de paz existe entre nós. Esses muitos anos, desde os dias de Bela, o primeiro rei, e desde os dias de José, filho de Jacó, rei de Misraim, com quem nós lutamos do outro lado da Jordânia, quando enterraram seu pai. Quando Zefo ouviu as palavras de seus irmãos, os filhos de Esaú, ele absteve-se deles, e Zefo ficou com muito medo de Ângeas. Ângeas e seu irmão Lucos reuniram as forças, cerca de 800.000 homens, contra os filhos de Ritim. E todos os filhos de Ritim disseram a Zefo: Peça a nós, ao Eterno de seus antepassados, porventura eles poderão nos libertar da mão de Ângeas e seu exército, pois ouvimos que ele é um grande senhor e que ele livra todos os que confiam nele. E Zefo ouviu suas palavras, e Zefo procurou a Eterno e ele disse: Eterno, Criador de Abraão, Isaque e meus antepassados, neste dia sei que tu és um Criador verdadeiro, e todos os ídolos das nações são vãos e inúteis. Lembra-te agora, neste dia, de mim, tua aliança com Abraão, nosso pai, que nossos ancestrais contaram a nós, e seja favorável a mim neste dia por causa de Abraão, Isaque, nossos pais, e salva-me aos filhos de Ritim nas mãos do rei da África, e vem contra nós a batalha. E o Eterno ouviu a voz de Zefo, e teve em conta por ele, devido a Abraão e Isaque. E o Eterno livrou Zefo e os filhos de Ritim das mãos de Ângeas e seu povo. E Zefo lutou com Ângeas, rei da África, e todo o seu povo neste dia. E o Eterno entregou todo o povo de Ângeas nas mãos dos filhos de Ritim. E a batalha foi pesada a Ângeas, e Zefo derrotou todos os homens de Ângeas e seu irmão Lucos ao fio da espada, e caíram lá eles até a noite naquele dia, cerca de 400.000 homens. E quando Ângeas viu que todos os seus homens morreram, ele enviou uma carta a todos os habitantes da África para virem a ele para auxiliá-lo na batalha. E ele escreveu na carta dizendo: Todos aqueles que forem encontrados na África, venham a mim de 10 anos para cima. De 10 anos e para cima, deixe todos eles vir até mim. E eis que se alguém não vir, ele morrerá, e tudo o que ele tem, com toda a sua casa, o rei irá tomar. E todo o resto dos habitantes da África ficaram aterrorizados com as palavras de Ângeas. E lá saíram da cidade aproximadamente 300.000 homens e meninos, de 10 anos para cima, e eles vieram para Ângeas. No final de 10 dias, Ângeas renovou a batalha contra Zefo e os filhos de Ritim, e a batalha foi muito grande e forte entre eles. E o exército de Ângeas e Lucos, Zefo, enviou muitos dos feridos às suas mãos, cerca de 1.000 homens, e Sosiftar, o capitão do exército de Ângeas, caiu naquela batalha. Quando Sosiftar havia caído, as tropas africanas viraram as costas para fugir, e fugiram. E Ângeas e Lucos, seu irmão, foram com eles. Zefo e os filhos de Ritim perseguiram-os, e eles os feriram ainda fortemente pela estrada, cerca de 200 homens, e entre eles estava Asdrubal, filho de Ângeas, que tinha fugido com seu pai, e eles feriram 20 de seus homens na estrada, e escapou Asdrubal dos filhos de Ritim, e eles não o mataram. Ângeas e Lucos, seu irmão, fugiram com o resto de seus homens, e eles escaparam e entraram na África com terror e consternação. E Ângeas temia todos os dias que Zefo, filho de Elifaz,
fosse guerrear com ele. Por enquanto, eu vou ficando por aqui. Aqui é a conclusão, né? No caso é a parte 2 e final da leitura de Vaer, né? Do livro dos Justos. E até o próximo vídeo.